Bom dia a todos. O título da nossa aula hoje é Doenças Renais. Essa aula ela foi dada ontem presencialmente, então hoje eu estou postando para os alunos do sexto ano da escola do Centro Educacional Construir, os alunos que estão em casa, tá? Os alunos que estão assistindo aulas online, tá certo? Eu sou a professora Gardenha e vamos dar aqui início à nossa aula, tá certo? Esse assunto, gente, ele tá no livro de vocês, na página 193 até a 195, capítulo 11. Tá bom? Então, vocês, por favor, peguem um livro para acompanhar, porque ao longo da aula eu vou pedir que vocês façam algumas leituras, tá certo? Aqui é só uma imagem do nosso sistema que a gente está estudando, né? O sistema excretor, aquele sistema especializado em produzir urina e, junto com essa urina, eliminar substâncias que seriam nocivas ou tóxicas ao nosso organismo. Tá bom? Então, gente, sempre que aparecer no slide a palavra copiar, você dá uma pausa no vídeo e copia no caderno o que está aqui nesse slide. Nesse caso, você vai copiar no seu caderno os objetivos da nossa aula de hoje, tá? Que são só dois, são fáceis e são ótimos, tá certo? Primeiro objetivo, descobrir as principais e mais comuns doenças renais que acometem a população. Vocês vão ver que essas doenças são comuns porque elas acontecem mais vezes, tá? E a maneira de prevenir essas doenças são atitudes simples que a população deve tomar em casa, certo? E o segundo objetivo é compreender como prevenir e tratar essas doenças. Prevenir são atitudes que nós temos que fazer, atitudes individuais, e tratar são medidas que a medicina se utiliza para sanar ou curar aquela doença, tá bom? Repetindo os objetivos da aula, descobrir as principais e mais comuns doenças renais e compreender como prevenir e tratar essas doenças, tá certo? Primeira coisa, vamos definir o que é disfunção renal. Disfunção significa o quê? Perda parcial ou total de uma atividade normal de qualquer órgão, tá certo? Nesse caso, a gente vai ver a disfunção dos rins, tá bom? Professora, como é que detecta que o rim está funcionando mal? Através de um exame de sangue ou exame de urina, tá bom? Então, o médico, a partir de exames que ele pede, ele vai descobrir se o rim está funcionando ou não adequadamente. Por quê? O rim, ele é o único órgão pelo qual o sangue passa e é filtrado, eliminando substâncias ruins e reaproveitando substâncias úteis. Então, quando o rim deixa de funcionar, logicamente, ele vai perder sua função filtradora. Aquelas substâncias que são tóxicas, que era para ter passado pelo rim e ir para a urina, elas voltam para o sangue e começam a se acumular. Então, pelo exame de sangue, o médico detecta se o rim está com alguma disfunção, com algum problema. E o outro tipo de doença que pode acometer são as infecções, que significa a multiplicação ou invasão de bactérias na uretra ou na bexiga. Tá bom? Bactérias são agentes externos, são micro-organismos que podem invadir a uretra, já que a uretra é a região do rim que está mais próxima do ambiente, né? Que tem contato com o ambiente. E essas bactérias aumentadas podem causar infecções tanto na uretra quanto na bexiga. Qual é o primeiro sinal ou sintoma que você pode perceber em casa e já imaginar uma infecção? Dor quando faz xixi, dor, dificuldade, ardência quando você vai no banheiro, tá bom? O próximo slide tem uma imagem novamente do sistema urinário, né? Como vocês já sabem, dois órgãos, um do lado direito, outro do lado esquerdo, conectado à bexiga a partir de canais elásticos chamados ureteres. Aí tem a bexiga, que é um órgão diferente dos de cima, armazenador de urina. E outra região chamada uretra, que é a região de eliminação de urina para o meio ambiente. Tá? Então, as doenças que acometem essas regiões, elas são diferentes. As doenças que acontecem aqui não são as mesmas que acontecem aqui embaixo, na bexiga e na uretra, tá?
Na bexiga e na uretra são as doenças relativamente mais simples de serem resolvidas, né? A partir de um exame de urina, o médico identifica qual é a bactéria que está aqui causando aquela infecção e passa um antibiótico adequado e específico para aquela bactéria. As doenças que acometem a região mais superior são doenças mais sérias, que envolvem aí a perda da função renal, que envolve aí a perda da produção da urina, tá? E são as disfunções renais, tá certo? As disfunções renais que acontecem aqui causam doenças diferentes do que aquelas que acontecem aqui embaixo. Tá bom? A gente vai ver com calma cada uma dessas doenças, tá bom? Não esqueçam de copiar quando aparecer a palavra copiar no slide. Como aqui, ó, copiar. Então, você copia as causas das doenças no seu caderno, tá? Causas. Doenças crônicas são aquelas doenças que, quando acontecem, elas não são curadas em 3 meses. Ou seja, quando você está doente, você fica 3 meses tentando tratar aquela doença para eliminar e ela não é eliminada. Então, a medicina classifica como doença crônica. O oposto disso são as doenças agudas, né? Aquelas doenças mais rápidas, como febre, gripe, elas rapidamente são resolvidas, tá? Então, doenças crônicas como diabetes, por exemplo, têm potencial para prejudicar os rins, tá bom? Pelo excesso de glicose, pela perda da função renal também. A diabetes é uma doença que ela é muito grosseira, né? Ela faz com que os órgãos percam suas funções. Muitas pessoas perdem a visão por causa do diabetes. Muitas pessoas perdem a capacidade de cicatrização, tá bom? Então, doenças crônicas como elas, como diabetes, pode sim acometer o rim e fazer com que haja uma perda de função. Doença hereditária, ou seja, doenças que são herdadas dos pais para os filhos. Algumas crianças, alguns filhos, né, já nascem com uma predisposição a acumular pedras nos rins, tá? Porque o pai ou a mãe já tem essa predisposição também de acumular, então é uma doença hereditária. A má alimentação, certo, gente? Aqui são atitudes diárias da gente, tá? Para evitar alimentos industrializados, alimentos tóxicos. Então, a má alimentação, ela pode sim prejudicar a função renal. Maus hábitos de higiene, aqui embaixo, o 4. Esses maus hábitos de higiene já podem prejudicar a uretra e a bexiga, né, que é a região mais embaixo, mais perto do ambiente, tá bom? E, por último, os agentes patogênicos, tá, que são bactérias e fungos que podem causar infecções no sistema urinário, tá bom? Então, aqui embaixo é só uma foto que ilustra um exemplo de comida industrializada que faz parte da má alimentação. Professor, então eu nunca mais vou poder comer assim uma coisa dessa? Não, mas existem pessoas que se alimentam disso aqui diariamente. Almoçam apenas isso aqui, tomam café já com hambúrguer de lanchonete, tá? E isso vai prejudicar o seu rim a longo prazo, tá? Não prejudica logo, prejudica mais na frente, se você não parar com esses maus hábitos de higiene. Perdão, de alimentação. Ok? Então, copie as causas e agora vamos conhecer como se detecta problemas renais. Como tanto você quanto o médico pode identificar, detectar e descobrir se você está com algum problema nos seus rins. Primeira forma de detecção, a mais simples é o exame de urina, tá? Aqui no 2. O médico pede logo, se você chega no médico com sintomas de dor, a urinar, o médico pede logo um exame de urina, que é simples de fazer, muito simples. Exame de sangue, também é simples de fazer. A dificuldade é que algumas pessoas, né, crianças ou adultos, não têm muita afinidade com a agulha, então pode ter alguma resistência enquanto a isso, mas é um exame simples de se fazer, tá? Outro exame que pode detectar problemas é o ultrassom, que é um exame de imagem, onde com alguns equipamentos, né, como esse aqui do lado, o médico pode enxergar órgãos internos, que normalmente ninguém enxerga. Então, pela ultrassom, o médico pode detectar algum problema na região urinária, tá? Aqui tem uma imagem do paciente, como é que é feito esse exame, ó, ele deita com a barriga para baixo.
o médico pega uma sondazinha, um equipamento, passa ali nas costas e consegue visualizar essa foto aqui do lado, que é a foto do sistema urinário. Tá? Então, por essa foto, o médico estuda e é especialista para entender se tem algum problema a partir dessa imagem. Certo? Em casa, como é que você vai saber? Você vai observar o odor da urina, a cor da urina e se você tem algum sintoma de dores quando você vai urinar. Ardência, pouco volume de urina, a bexiga não espera muito tempo para encher e já avisa logo que tem que ser esvaziada. Então, são problemas que nós mesmos somos capazes de identificar e já procurar um especialista para tentar resolver. Tá? Então, sinais e sintomas em casa. E também tem essa dor localizada nas costas. Tá bom, gente? Essa dor que não é nas costas inteiras, tá? É uma dor pontual ali na região das costas, aqui, ó, nessa região onde o médico tá passando essa sonda. Uma dor nessa região bem intensa localizada indica, sim, possíveis problemas renais. Então, quem pode também perceber que se está doendo é a gente. Tá bom? Então, são as formas de detecção de doenças, são essas 5 aqui. Ok? Agora eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês na página 194 e lá fala explicando cada uma dessas doenças, certo? Cálculos renais, nefrite, tumores, insuficiência renal crônica, tá? Então, são as doenças causadas quando o rim começa a perder sua função. Quando o rim começa a perder a função, acontecem os cálculos renais, acontecem as nefrites, acontecem os tumores e acontece a insuficiência renal. Vocês vão ler cada uma desses problemas e fazer um resumozinho no caderno, tá? Em casa, vocês vão fazer isso com calma e quando vocês voltarem presencial, eu vou dar uma olhada nos cadernos e dar o visto de vocês, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre cada um deles. Cálculo renal é o acúmulo de pedras, certo? Provenientes da má alimentação. Nefrite é a inflamação dos néfrons, que são as unidades filtradoras dos rins. Tumores são elementos que se formam diferente do órgão, tá? E que também indicam disfunção renal. Gente, olha aqui do lado dessa foto, ó. Aqui é um rim normal, aberto, tá bom? Olha só a aparência dele. É bem roxinha, saudável. Aqui do lado tem um rim que tá com tumor, aqui na região mais externa, na região do córtex. Tá certo? Então, o rim com tumor, ele fica mais volumoso e aparece essa estrutura aqui que não faz parte do órgão, estão vendo? Então, essa estrutura ela é facilmente detectada pela ultrassom. O médico pede ultrassom, detecta um volume maior e um tumor, aí pede outro exame mais específico para detectar o formato e já saber se esse tumor é maligno ou benigno, certo? E a insuficiência renal crônica é quando o rim para de funcionar por no mínimo 3 meses. Aí o paciente vai ter que fazer a hemodiálise para substituir a função renal, tá certo? Próximo slide, tá? É só aqui ó, algumas imagens, como se formam os cálculos renais, tá? As pedras. Aqui são os tipos, ó. Essa pedra aqui, ó, oxalato de cálcio, é a mais comum. Todo médico, quando faz um exame e detecta uma pedra, ele manda essa pedra para o laboratório faz a análise toda e detecta que pedras de oxalato de cálcio são aquelas formadas pelo excesso da ingestão de sal e de gorduras, ok? Então, onde essas pedras se formam, professora? Bem aqui, ó, dentro do rim, tá? Aí elas podem migrar para os ureteres, ó, e vir aqui para a bexiga. Se essa pedra for pequenininha, na urina sai normalmente. Se ela for maior, ela pode obstruir, entupir esse canal e impedir com que a urina seja processada e eliminada, o que pode ser grave se o paciente demorar aí uns 20 dias sem eliminar essa pedra. Então, é um caso de emergência, tá certo? E aqui é só uma foto delas de verdade, ó. Parecem pedras de calçamento mesmo. É uma estrutura bem grosseira que se forma dentro do corpo quando você deixa de tomar algumas atitudes de prevenção dessas doenças. Doenças causadas por bactérias, né, que são as infecções. Ó, essas doenças, elas podem... Infecções, deixa eu só colocar aqui. Gente, ó, essas doenças,
elas já acontecem na região mais baixa, tá bom? Aqui na bexiga, ó, nessa bolsinha mais embaixo. Ó, quando a infecção, as bactérias estão exageradamente presentes aqui na bolsa, a gente vai chamar de cistite. Quando elas estão aqui na uretra, que é o canal de eliminação de urina, ela vai causar a uretrite. Professor, e essa bolinha aqui o que é? São os orifícios, tá? Que levam a urina do ureter até a bexiga. Tá bom? Que são os músculos que percebem que a bexiga está cheia para eliminar. Então, eu quero que vocês também agora leiam no livro, na página 195, o que é a cistite e o que é a uretrite. E fazer um resumozinho no caderno de cada uma delas, tá? Mas não esqueçam, são infecções causadas por bactérias nessa região mais embaixo dos rins, tá? Bexiga e uretra. Professor, agora o principal, né? Como prevenir para evitar todos esses problemas. Copiar também, tá certo, no caderno. E vamos lá. Aqui, prevenir são atitudes nossas, tá certo? A medicina não pode prevenir. A gente é quem previne em casa. Fazendo primeiramente o quê? Bebendo água adequadamente. Como assim, professora? Distribuir a água ao longo do dia. Não concentrar a água, você beber muita água só de manhã ou muita água só à noite. Tá? Você pode escolher o seguinte, beber água em pequenos goles de 20 em 20 minutos. Assim você se mantém continuamente hidratado, tá certo? E o seu rim, ele funciona de maneira estável, tá? Professora, como é que eu sei que eu tenho que beber água? Quando você sente sede, o seu corpo já está desidratado muito. Então, não é bom esperar sentir sede para beber água. É bom você ir tomando esse hábito de beber água constantemente. Tá bom? Então, a água é uma ótima maneira de prevenir doenças como os cálculos renais. Certo? E a boa alimentação. Evitar alimentos tóxicos, como refrigerante, alimentos industrializados que contêm muitos conservantes, muitos conservantes, tá? Evitar alimentos muito coloridos, que tem muitos corantes, aqueles bolos muito confeitados, cores que a natureza não produz, certo? Evitar bebidas alcoólicas, tá? E evitar alimentos ricos em ácido úrico, como alguns peixes, tá certo? Então, você copia isso aqui e já aprende como se prevenir dessas doenças renais. Aqui no próximo slide é uma foto de exemplo de alimentos que devem ser evitados. Todo alimento enlatado é um potencial causador de problemas renais pela alta taxa e quantidade de conservantes que são colocados aqui. Imagine aí, gente, uma conserva dessa, um alimento que é uma cenoura, um feijão, durar aqui dentro 2 anos. Que tipo de conservante é esse? Essa substância química que o dono da empresa bota aqui dentro, né, autoriza, e faz com que o alimento dure tanto tempo. Então, é uma substância bem agressiva. Vocês concordam? Então, evitar ao máximo o uso de enlatados, ingerir enlatados. Bebida alcoólica, né? Também evitar, lógico, não é o caso de vocês, mas os adultos devem evitar. Tanto que no Brasil é proibido, menores de 18 anos, comprar bebida alcoólica, né? Por conseguinte, beber também não deve fazer parte da vida de um adolescente, tá bom? Então, os adultos devem saber isso, que bebida alcoólica prejudica os rins. E aqui embaixo um exemplo de um alimento altamente colorido, certo? Rico em corantes e pode sim causar problemas no sistema excretor. Professora, quando a doença se instala, e aí, quando não tem mais jeito, o que é que o médico faz para tentar resolver o problema? Ó, são 3 formas. A forma mais simples e mais rápida são os antibióticos. Os tratamentos são bem fáceis de serem seguidos, né? Duram 7 dias, até 7 dias. São comprimidos que são passados após o exame de urina, após a detecção da bactéria ali instalada, o médico passa um antibiótico bem específico, certo? 2, é um método já mais invasivo, bem estressante, que é a hemodiálise, é onde uma máquina, começa aqui do lado, ó, substitui a função renal, são colocados no paciente tubos, onde o sangue do paciente sai, passa por essa máquina, é purificado e retorna ao corpo do paciente.
Esse processo deve ser feito de 2 a 3 vezes por semana, dependendo aí da função renal, como está o rim da pessoa, e dura de 3 a 4 horas, meu povo. Olha só como é um método estressante que substitui a função renal. É muito eficaz, né? Porque senão essa mulher já teria morrido há muito tempo. Essa máquina substitui, mas para isso ela passa por todo esse problema e esse estresse de ter que ir no hospital, porque não pode fazer em casa, só em último caso, fazer essa troca de sangue aí por 4 horas, tá? Então, não é uma coisa simples de se fazer. E o 3 é a medida mais drástica, a última medida que é o transplante, né? Que é a troca renal. Troca de órgão e você recebe um novo rim, tá certo? Aí você tem que ficar tomando remédio pro resto da vida para evitar rejeição. Então, também é uma medida bem não tão apreciada, tá bom? Aí você tem que ficar na fila de transplante, esperar um doador compatível. Muitas vezes o seu familiar não é tão compatível, outra pessoa é que é. Aí você tem que passar por todo esse tempo de espera para receber um novo rim, tá bom? Então, a nossa aula de hoje acaba aqui. Como tratar, é uma solução da medicina, tá? Para tratar os problemas já instalados. E agora vocês vão ler as questões 5 e 8 da página 197 e 198 e resolver no caderno. Resolve tudo bem bonitinho, organizado. Mais na frente, quando a gente se encontrar, eu vou corrigir essas questões com vocês, dar o visto, tá bom? Então, pronto, a nossa aula termina aqui. Esse assunto, ele está na provinha parcial de vocês, tá bom? Então, meus amores, estudem. Qualquer coisa, deixa uma mensagem no Class, deixa uma dúvida lá que eu respondo a vocês, ok? Até mais, um beijo, fiquem com Deus.